Não procure desculpa para seu fracasso. Descubra de onde é que virá o seu sucesso. Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Pois é, querido. O milagre que você vai viver começa com aquilo que tu tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse: pastor, a única coisa, eu estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz um salgado, faz uns doces. É bom em quê? A dona está com um restaurante, começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com uma garrafa d'água, porque bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina para o carro andar. Entendeu? Mas, sério, comprei um Voyage cinza à noite, chovendo. O cara me enrolou, ele estava rachado no meio, eu não vi. Levei um prejuízo desgramado. Depois troquei por um Corsa, que é apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou e ele pegou. O mecânico falou: o que ele tem, moço? Eu falei: vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha realidade. Então eu fui indo de realidade. O que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha que o milagre aconteceu. Sim ou não? Então descubra o que vai startar. Descubra o que vai iniciar, sabe, a sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você e você não consegue enxergar. Converse hoje com Silvio Santos e pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você: eu era um camelo. Sim ou não? Isso. Histórias grandes têm começo pequeno. Entenda isso. Coloque isso no seu coração e descubra hoje o que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita assim: o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Se você for ouvir a história desses homens que estão aqui, e de muitos homens aí que estão me ouvindo, que hoje você considera como grandes, como pessoas influentes, como pessoas realizadas, pergunte como a história desses homens começaram. E você vai descobrir que a partir de coisas pequenas, que grandes coisas acontecem. E eu tenho muita gente esperando até hoje algo grande acontecer. Não se aproveitam das oportunidades que têm para viverem suas histórias. O máximo que algumas pessoas conseguem é se tornarem mero narradores de histórias alheias. Está na hora de você sair dos bastidores da vida, subir no palco para protagonizar sua própria história. É isso. Quem assistiu o Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de gnu?
ele é o herdeiro do trono, e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou, e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba: eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça, e aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Ah, mas eu queria, mas não vai rolar. Por quê? Porque houve um jumento antes de tu que se comportou de forma indevida. Hebreus diz que a vida é única. O Salmo diz que ela é curta e rápida. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma oportunidade de aprender. Você não tem outra, ok? E você tem que aprender o mais rápido possível, porque você precisa mudar de estágio. E a vida é igual um videogame. Pulou a primeira fase, a segunda é mais difícil. Então ou você aprende ou você se lasca. Então aprenda por observar. Olhe mesmo a vida alheia. O que aquela pessoa está fazendo? Por que a vida dela é tão boa e eu estou me ferrando? Então você olha como o outro está administrando dinheiro. Por que ele tem dinheiro? Por que ele tem dinheiro? O que tem é gente fazendo coisas e outras fazendo coisas, e as que fazem certas se dão, e as que fazem erradas se, isso, a curto ou a longo prazo, não interessa, mas vai se lascar. Então, se você não consegue aprender olhando a vida dos outros, aprenda com os seus próprios. Amém? O que Jesus está dizendo para essa mulher: aprenda com a misericórdia. Ela entrou na sua vida e te deu mais uma oportunidade. Sim, vá e não peques. Então, se você não consegue aprender olhando a vida dos outros, aprenda com os seus próprios. Amém? Só que tem gente difícil de ensinar. Jesus tem uns alunos muito ruins. Vamos aprender nos primeiros estágios que Deus nos dá a oportunidade. Se negligenciarmos o estágio da obediência ou da observação, precisamos pelo menos buscar diminuir as nossas margens de erro e aprendermos com a misericórdia. Já que não se aprende com isso, o próximo estágio é vergonha. O próximo estágio é humilhação. Essa é uma fase que eu não recomendo, pois ela é muito dolorosa. Aprender com humilhação. Então o grande inimigo que temos somos nós mesmos, negligenciando as fases. Deixa eu falar uma coisa para você. O ladrão da cruz sabia que roubar era errado? Sim ou não? Ele roubou?
Pois é. Será que ele conheceu alguém que foi preso por roubar? Sim ou não? Mas ele roubou a si mesmo? Ou seja, ele não conseguiu aprender com os erros dos outros. Provavelmente em algumas de seus erros, ele conseguiu fugir, evadir-se. Ele conseguiu sair ileso. E como a mulher da misericórdia, provavelmente não era a primeira vez de seu adultério, mas a impunidade passou a ela a sensação de que ela sempre sairia impune. Provavelmente ele também superou. Mas será que ele foi preso antes disso? Provavelmente sim. Ele não seria sentenciado à morte apenas por uma situação, mas provavelmente ele foi solto, recebendo a oportunidade de não fazer mais. Mas ele negligenciou. Este homem agora está sendo crucificado do lado de Jesus. E sabe o que é melhor? Ele aprendeu, gente. Ele falou para Jesus assim: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você se lascou. Você se ferrou. Perdeu o privilégio de viver. Porque tem gente que só vai aprender depois que perder de verdade. Desobedeça os sinais que vem dizendo a você: aprenda, 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 aprenda. Aprenda que você não pode gastar desse jeito. Você só vai aprender quando você tiver uma dívida que você não vai pagar. Mas meu Deus é dono do ouro e da prata. Pois é, Ele é dono. Você só é filho do dono. O que é muita burrice. Trata a sua saúde, o médico diz assim: não coma açúcar, você vai morrer. Nada. Olha os outros que era para não comer e comeu. Aconteceu o quê? Morreu, perdeu uma perna, perdeu tudo. Aí você vai achar que você vai. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você é burro. Aí você tem um piripá que se desmaiou. O que é? Sua glicose estava 5.000. Aí você escapou, olha pro brigadeiro e diz: já que eu escapei a primeira vez, eu vou de novo. Eu imagino Deus olhando. Muita burrice. É filho de quem? Não pode nem falar isso, que é filho dele mesmo. Não, na verdade. Pois é, o pai é ele mesmo, lascou. Mas se você tivesse uma vida, qual delas você preferir? Do indivíduo que aprende com o lírio do campo ou que aprende? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vamos aprender nos primeiros estágios que Deus nos dá a oportunidade. Desperta o mais rápido que você puder. Aprenda e vá para a próxima fase.